Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações e os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, do volume 1, trecho 58. Fim da narração. Nova guerra entre a Itália e a África. Recordo que houve uma segunda guerra entre a África e a Itália. E o bendito Jesus um dia, cerca de 9 meses antes, me transportou para fora de mim mesma e me fez ver um caminho muito longo, cheio de cadáveres imersos no sangue, que a rios inundava esse caminho. Dava horror ver esses cadáveres expostos ao ar livre, sem nem sequer ter quem os sepultasse. Eu, toda assustada, disse a Nosso Senhor: o que é isto? E ele: no próximo ano haverá guerra. Servem-se da carne para me ofender, e eu, sobre sua carne, quero fazer a minha justiça. Assim como Jesus mostrava aqui para Luísa, né, tudo que iria acontecer, né, por causa das ofensas que a humanidade estava cometendo, né, contra a sua divindade, né, contra Deus, né. Então ele precisava derramar a sua justiça para a correção, né. Então, assim como ele mostrava para Luísa, ele faz isso conosco também. Hoje em dia, hoje nos tempos de hoje, ele nos mostra. Então, através das notícias, ele nos leva, ele nos transporta a ver o que está acontecendo, né? Esses dias ele está nos mostrando através das chuvas que está tendo, como teve lá, né, inundações por causa das chuvas lá na Líbia, que teve muita gente desaparecida, né? Acho que mais de 10 mil pessoas, né? Então, assim, ele vem nos mostrando através das notícias. Assim como ele transportava a Luísa, ele nos transporta nesses dias de hoje dessa forma. Não é como Luísa, mas ele nos transporta dessa forma através das notícias, né? Ele traz a notícia até nós e nos mostra, né, a sua justiça divina, né? A sua justa vingança, porque os homens estão ofendendo a ele, né? Ele está recebendo muita ofensa nesses tempos, então ele precisa derramar a sua justiça por amor, para corrigir essas pessoas, né? Porque Jesus, ele só derrama a sua justiça para correção, né? É por amor, porque aquelas almas estão ofendendo gravemente a ele, né? Então estão cometendo muitos pecados que não dá mais para, né, para a sua santa justiça segurar. Então tem hora que ele precisa derramar essa justiça,
Porque senão os homens vão ficar cada vez mais ávidos a ofender cada vez mais a Deus e correndo o risco de se perder eternamente, né? E Deus não quer perder nenhuma alma. Então, por isso que ele derrama, né, os castigos, por isso que ele envia as cruzes, né, os sofrimentos, as cruzes de desapontamento, tudo isso é para corrigir, né, para corrigir a cada um de nós, a corrigir as almas que estão ofendendo, que estão cometendo o pecado, né. Não se entende como isso, como correção, né. Muitos não entendem, mas que isso é uma correção de amor. Né, a gente que é pai, que é mãe, às vezes a gente coloca o filho de castigo, né? A gente não castiga o nosso filho quando faz coisa errada, quando ele está ultrapassando os limites dele, o limite, né, da linha que não é para ultrapassar, né? Quando ele nos desrespeita, quando ele falta com respeito, quando desobedece, a gente não põe de castigo, às vezes dá uns tapinhos, precisa dar uns tapinhos para, né, para ver que aquilo que ele está fazendo é errado. É a mesma coisa. Deus é pai. Deus é pai, então às vezes ele precisa pôr a gente de castigo para a gente ver que aquilo que a gente está fazendo é errado, para corrigir a gente, para botar a gente para pensar e refletir, né? Então ele né, com os filhos na divina vontade, ele faz isso. Ele nos mostra o que está acontecendo nos dias de hoje. É exatamente o que ele fazia com o Luiz, ele faz com a gente hoje, do mesmo jeitinho, né? Através das notícias, através do jornal, né? Da internet, na TV, as notícias chegam, ele traz as notícias e nos mostra. A gente vê a justiça dele correndo assim, nos dias de hoje, porque esses tempos tá assim, né? O ser humano tá assim, ultrapassando a linha, tá ofendendo assim abundantemente a Deus, cometendo muitos pecados. Então, por isso que a gente está vendo as coisas assim, totalmente na desordem que tá, porque o ser humano tá com a alma totalmente desordenada. Então, Deus está permitindo o povo para fora, externar tudo aquilo que o ser humano está se passando na alma das pessoas, né? Então, por isso que está essa desordem, as pessoas estão assim, completamente assim, desordenadas, fazendo coisas assim, abomináveis, assim, a olho nu mesmo, para todo mundo ver. Está sendo posto para fora tudo aquilo que a pessoa que muitas vezes mascaram, que fingem ser uma coisa e não é. E por dentro não, é totalmente diferente, né? Finge ser uma pessoa honesta, finge ser uma pessoa justa, mas por dentro, né, Deus vê o coração, Deus vê que aquela pessoa não é justa, não é honesta. Deus vê a alma. Então, quando ele vê que aquela alma não está sendo justa, está sendo desonesta com a outra pessoa, não está sendo caridosa, ele vem por correção daquela alma, porque por amor daquela alma, porque ele não quer perder aquela alma, né, eternamente. E ele faz isso por amor, né, mas muitos não entendem. Então, ele nos mostra, assim como ele está mostrando aqui para a Luísa, e ele fala: servem-se da carne para me ofender. Né? Então lembrei muito assim do que Jesus fala, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então assim, usam daquilo que Deus, né? Aquilo que Deus deu, né? Que Deus nos criou, cada pedaço nosso foi o toque de Deus, né? Cada pedaço nosso foi Deus que criou. Então servem-se, né? Da criação do que Ele próprio criou para ofender o próprio Criador. Então, serve-se da carne para aquilo que, né, a alma está cheia. Então, transbordam para a carne. A carne, ela participa do que está cheio dentro dela. A carne acaba participando, né, e ofendendo, usando a carne para ofender aquilo que está dentro. As pessoas já não estão nem mais escondendo. Deus está permitindo, né, expor, como eu falei, pôr para fora mesmo. Né, externando, colocando para fora mesmo, na carne, né, as pessoas não estão mais procurando esconder quem são, né, e Deus está permitindo tudo isso para que o homem veja quem ele é e quem é Deus, né, para que o homem se conheça e veja que ele é um nada, que ele é mau, né, que fora de Deus a gente não faz bem nenhum, que somos mal mesmo fora de Deus. A gente não é capaz de fazer nenhum bem sem Deus, nenhum bem. E se faz, com mancha de si, com algum interesse. Então não faz nenhum bem
é assim, puro, reto, na intenção reta, pura, por amor, não, por amor a Deus não. Pode até fazer por amor a si próprio, com interesse, mas por amor a Deus não. Então por isso que Deus fala, né? Serve-se da carne para me ofender. E eu, sobre essa carne, sobre sua carne, quero fazer a minha justa vingança. Né? Então assim, como eu falei, Deus não gosta de ver nenhum filho dele sofrer. Mas ele, assim como ele é misericordioso, ele também é justo. A sua justiça também é misericórdia. Por aquela alma que está se perdendo e que pode se perder, está com ele se perder eternamente. E ele não quer perder nenhuma alma. Então ele vai se servir dessa mesma carne que ela está usando para ofender e que ele, essa carne que ele sustenta, essa alma que ele sopra a vida e a carne que ele alimenta, né, com tudo que ele criou, essa mesma carne ele vai se servir para fazer sua justa vingança. Aí, continuando aqui, ele disse outras coisas, mas já passou tanto tempo que eu não me lembro. Agora aconteceu que, passado esse período de tempo, começou a se ouvir que entre a Itália e a África haveria guerra. Eu rogava ao bom Jesus que livrasse muitas vítimas e que tivesse piedade de tantas almas que iam ao inferno. Uma manhã, como o habitual, me transportou fora de mim mesma e via que quase todas as pessoas estavam convencidas de que devia vencer a Itália. Me pareceu encontrar-me em Roma e vi os deputados que tinham conselhos sobre o modo como deviam conduzir a guerra para estarem seguros de fazer vencer a Itália. Estavam tão inchados de si mesmos que davam piedade. Mas o que mais me impressionou foi ver que estes tais quase todos eram maçons, almas vendidas ao demônio. Que tristes tempos! Parecia que propriamente estabelecia o reino satânico e sua confiança, em vez de colocá-la em Deus, a punha no demônio. Então, assim, é um trecho bem atual, né? Que acontece e ainda continua acontecendo nos tempos de hoje. É o que a gente está vendo, né? As guerras que estão acontecendo entre os países, tudo por causa de dinheiro, por causa de poder, né? Ganância. Então, assim, os homens estão inchados de si mesmos, né? Então estão fazendo coisas absurdas por causa de coisas, né, que querem conquistar para si. Então acaba assim, ultrapassando todos os limites, exagerando, vamos dizer assim, daquilo que se deve fazer. Né? Então assim, é por isso que Jesus fala, estão se servindo da carne para me ofender. Né? Então assim, cheio de confiança, né? O ser humano hoje está tudo soberbo, cheio de soberba e de orgulho, cheio de si, cheio de sua própria vontade humana ali, que fica buscando na sua vontade humana só coisas para si, né? Porque a vontade, quem vive da vontade humana, todos os atos que fazem é visando a si próprio, né? Ou um ato bom ou um ato ruim, tudo é visando si. Né? Mesmo que faça uma coisa para o bem, ela está pensando em si, em ser reconhecida, em ficar famosa, em falarem bem dela, e ter uma visão de que ela é uma pessoa boa. Então, assim, sempre olhando para si. Né? Então, os homens aqui, o que Luísa narrou aqui, falou nesse trecho, é bem o que está acontecendo hoje. As guerras entre países que está acontecendo, né? Que um quer ter mais poder que o outro, quer dominar, quer tomar território do outro, quer ter mais poder que o outro país. E essa é a guerra que a gente está vendo hoje em dia, né? Não só entre países, mas até entre, né, a própria população, as próprias pessoas ali de dentro do país, entre si, né? Aquela não só guerra, né, entre países, mas guerra civil entre as pessoas também. Né, entre classes sociais, religião. Então, assim, está uma guerra geral, vamos dizer assim, uma guerra universal. Né? As pessoas estão todas assim, querendo uma sobressair sobre a outra, querendo tirar vantagem do outro.
né? E é bem o que está acontecendo aqui. E aí a Itália aqui toda cheia de si, né? Toda cheia de confiança, né? Então a pessoa que está na vontade humana é cheia de confiança em si mesma, né? Não se baseia, não coloca a confiança em Deus, mas a confiança em si própria, né? Ela acha que a força está nela, né? A pessoa que vive, né, da sua vontade humana acha que as forças estão nela mesma. A confiança é nela mesma, ela mesma tem o poder de fazer tudo por ela mesma, mas a gente não é ninguém, né? Então, justamente essas cruzes que vêm, essa justiça que se derrama sobre nós quando a gente está fazendo, cometendo essas ofensas em direção a Deus, é justamente para isso, para fazer a gente enxergar isso que somos aqui, ó, essas pessoas inchadas que somos, né? Mostrar os atos que estamos cometendo, que não está agradando a Deus, que está indo totalmente assim contra a vontade de Deus, né? Contra Deus, né? É como se estivesse atacando a Deus, se comportando, se posicionando como inimigo de Deus, né? Que quando a pessoa faz a sua vontade humana, né? Ela tá dando liberdade para o demônio estabelecer o seu reino, né? Nela. Vamos dizer assim, quando a pessoa faz da sua vontade humana, quando a pessoa é cheia de orgulho, soberba, tudo isso que não pertence a Deus, ela está dando abertura, liberdade para o demônio reinar dentro dela. Então, em vez de Deus reinar dentro dela, é o demônio que está reinando dentro dela, né? E Deus permite porque respeita a liberdade, por permissão. Até ele deixa por justiça mesmo, para que a pessoa às vezes ele deixa as coisas acontecerem, correr como a pessoa quer, né? Para que lá na frente ela vai ver, diz, nossa, que foi que eu fiz, né? Deus sempre tira um bem de todas as coisas. Deus sempre tira um bem de todas as coisas, né? Então assim, quando a pessoa faz sua vontade humana, ela está dando liberdade para o demônio agir. Está dando liberdade para o demônio reinar na alma dela, né? Controlar ali tudo ali dela, né? Então às vezes ela pensa que é ela, né? Ela pensa que tem alguma força por ela mesma, né? Então é complicado, né? Muito complicado, é muito triste. Aí por isso que Luísa fala aqui, que tristes tempos, parecia que propriamente estabelecia o reino satânico. E sua confiança, em vez de colocá-la em Deus, tá vendo? Apunha no demônio. Então, quem faz sua vontade humana é como se estivesse botando sua confiança no próprio demônio. Porque quando a pessoa confia em si mesma, achando que é alguma coisa, ela está colocando a confiança no demônio em vez de colocar em Deus. Porque o demônio, ele é desse jeito. Ele é cheio de si. Ele é todo inchado. Não é para você ver, né? Olha só a semelhança, essa herança que a gente tem, né? Essa herança por causa do pecado original, que a gente acabou ficando com essa herança, com essa vontade manchada, corrompida, assim como Satanás se corrompeu, né? Ali na sua vontade angélica, no seu orgulho ali de não concordar com Deus, cheio de confiança, cheio de si, cheio de soberba, se achando que é alguma coisa sem Deus, achando que ele era o forte e poderoso sem Deus, que era melhor do que, sabe? Então assim, olha só a semelhança, como o ser humano fica semelhante. Em vez de você ficar semelhante, a imagem semelhança de Deus, fica a imagem semelhança de Satanás, porque está fazendo sua própria vontade. Então, quando a pessoa faz sua própria vontade, está colocando a confiança, né? Praticamente está se colocando confiança no demônio, porque isso dá abertura para ele agir, dá total liberdade para ele agir quando se faz da vontade humana. Ele se serve da vontade humana para cumprir com seus propósitos. Ele é assim. Agora, enquanto estavam deliberando, mas assim, ó, o que eu tenho que dizer, mesmo assim, né, isso tudo também uma coisa que tem que enfatizar, né, que o demônio, ele não tem poder nenhum, ele acha que tem poder, assim como o ser humano, na sua vontade, acha que tem algum poder em si,
né? Mas o demônio ele não tem poder nenhum. Quem dá poder ao demônio é a própria pessoa, né? Que dá sua vontade humana ali, deixa a vontade humana ali a serviço dele. Mas assim, o demônio não tem poder nenhum, ele não pode fazer nada sem permissão de Deus. Então, tudo que se acontece ao nosso redor, na nossa vida, no mundo, é permissão de Deus. Só acontece por permissão de Deus. Então, ele não tem poder nenhum. Nenhum. Né? Se ele faz alguma coisa, é porque Deus permite. Né? Ele não pode fazer nada, não pode dar um passo sem permissão de Deus. Né? Então, assim, o demônio não tem poder nenhum. As pessoas que põem muito poder para ele são as pessoas que dão poder a ele, porque ele não tem poder. Não tem. Né? Então, se ele age, se ele faz alguma coisa, Deus se serve dele para derramar sua justiça. Deus se serve do demônio para derramar sua justiça. Né? Ele não tem força nenhuma. Nenhuma. Né? Como eu disse, é o ser humano que dá força a ele, dando sua vontade humana ali para ele. Né? Agir. Né? Unindo a sua vontade satânica com a vontade humana. Né? Por isso que as coisas estão desordenadas, as pessoas estão, em vez de unir com a vontade divina, fazendo a vontade de Deus, né? Fazendo sua própria vontade, está fazendo ali o que o demônio quer. Está dando liberdade. E Deus permite. Como eu falei, tudo é permissão para que o ser homem veja o quanto ele é mal fora de Deus. Que o ser humano não faz nenhum bem. Nada de bom sem Deus. Nada de bom. Então ele está permitindo tudo isso nos dias de hoje para que o ser humano veja quem ele é. Para a criatura veja quem ele realmente é e quem é Deus. Né? Agora, enquanto estavam deliberando, meu bendito Jesus me disse: vamos ouvir o que dizem. Então me pareceu entrar em seu círculo junto com Jesus. Jesus caminhou no meio e derramava lágrimas sobre o seu miserável estado. Quando terminaram de deliberar sobre o modo como deviam fazer, vangloriando-se de estar seguros da vitória, as pessoas assim pensam que, né, que Deus assim, tipo, não está nem aí com o mundo, não está prestando atenção no que está acontecendo, né? A gente não pode saber o que eles tramam, né? O que ser humano, o que se passa no coração do outro. Mas Deus vê tudo, ele caminha ali junto. Ele entra no círculo ali, em seu círculo junto com Jesus. Aqui, que Luísa falou que ela entrou no círculo, então ele caminha, ele caminha, ele sonda, ele vê tudo o que se passa. Né? Então a gente pode não ver o que se passa na alma do outro, no coração do outro, mas Deus sabe. Então a pessoa pode até fingir, né, assim para as pessoas, mas para Deus não. Né? Não há portas, não há janela, não há nada que esconda. Né? Deus sonda todos os corações, ele conhece a todos. Então não adianta fingir. Não adianta fingir isso, que externar uma coisa e por dentro ser outra. Porque Deus está vendo, ele vê o coração. Ele olha para a alma, o estado da alma. Né? É isso que ele vai olhar. Então ele caminha, ele olha, ele caminha no meio e derrama lágrimas ao ver o estado que está as almas. O estado que está, né? O que ele criou com tanto amor. Tanto amor ele depositou nas almas. Em cada alma, cria cada alma. E ele chora, derrama lágrimas ao ver o estado miserável que está as almas nos dias de hoje. Jesus se dirigiu a eles e lhes disse, ameaçando-os: confiais em vós mesmos, e por isso vos humilharei. Desta vez a Itália será derrotada. Então, né, pelo bem da criatura, Jesus faz isso, né? Como falei, tem que derramar, né, permitir as cruzes de humilhação, porque as pessoas são muito cheias de si. Então ele permite as almas passar por humilhações, né, por cruzes e serem humilhadas para que para purificar aquela alma, né, porque as almas, como falou aqui, estando cheias de vanglórias,
né, toda cheia todas inchadas, cheia de confiança em si mesma, segura da vitória, seguras das escolhas, dela achando que é a melhor escolha. A gente não sabe o que é melhor para nós, só Deus sabe. Só Deus conhece, nem a gente conhecemos nós mesmos como deveria, né? Então Deus nos conhece muito bem, sabe do que somos capazes de fazer. Então Ele sabe o que é melhor para nós. Então Ele permite a alma passar por aquela humilhação para ela ver que ela não sabe, né? O que é melhor para ela não sabe tomar as melhores decisões, né? A confiança não tem que ser nela, tem que ser em Deus. Então, como é rica, né? As cruzes que Jesus manda, a justiça dele é misericórdia, é amor, é isso que tem que ser entendido, né? Porque hoje em dia não se entende isso. Né? Se a gente for falar que tudo isso está acontecendo é a justiça de Deus, é Deus que está permitindo, é Deus que está enviando, as pessoas não vão acreditar, né? Porque pintaram uma imagem de Jesus que ele é só assim, amor, 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 assim, eu digo assim, que ele irá permitir você fazer tudo o que bem entender e ele vai ficar só assistindo. Assim, né? Você vai ofender ele enquanto ele te sustenta, né? Sustenta a sua vida, te sustenta fisicamente, também naturalmente aqui, mas como é o seu espiritual, dando sopro de vida, né? Permitindo que você continue vivendo, respirando. E tá tudo bem? Vai deixar ofender e ver que você vai tá se perdendo se continuar assim? Sua alma vai se perder eternamente? Ele vai ficar de braços cruzados? Claro que não. Ele vai derramar a sua justiça, que é misericórdia, é amor, para não perder aquela alma, né? Então, as almas vão passar por humilhações, por provações, por cutucadas, né? As cutucadas de Jesus que ele fala em outros trechos. Ele precisa cutucar aquela alma pelo bem daquela alma, né? Para que ela acorde, né? Para purificar, para que ela acorde e veja o estado que ela está e que ela não pode viver sem Deus, que ela não pode continuar vivendo essa vida que ela está vivendo, que está, né? Tá caminhando. Se ela continuar caminhando no estado que está, ela vai se perder. Né? Então Jesus no seu infinito amor, ele envia, né, as suas cruzes, derrama a sua santa justiça, né, de muito, muito, muito amor, porque está transbordando, né? O pecado está transbordando, as ofensas estão num grau assim muito grande nos dias de hoje, né? Então, a justiça precisa ser derramada, né? Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.